Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso O Trio de Fort Worth. Esse caso foi enviado para mim por uma inscrita e eu acabei vendo que vários canais já fizeram ele. Então eu corri atrás de algumas informações para ver se tinha algumas atualizações e coisa nova para trazer aqui para vocês. O que eu consegui encontrar, eu coloquei aqui no roteiro. Então, eu creio que ele está um pouco diferente do que está em outros canais. Então, eu peço para vocês, quem puder, fica comigo aqui até o final e deixa um comentário e um like que me ajuda muito. E, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na manhã do dia 23 de dezembro de 1974, três meninas chamadas Rachel Trillica, Lisa Renee Wilson e Julianne Mosley foram fazer compras de Natal em um conhecido shopping da cidade, chamado Shopping Seminário do Sul, no Texas, Estados Unidos. Elas deveriam estar em casa por volta das 4 da tarde, mas nunca retornaram. Rachel, de 17 anos, foi buscar a sua amiga, Lisa, de 14, quando a pequena Julie, de 9 anos, que morava do outro lado da rua, implorou para ir junto com elas ao shopping. As meninas mais velhas disseram que ela tinha que pedir permissão para sua mãe primeiro. Então Julie, que não queria passar o dia sozinha, correu para dentro de casa, ligou para sua mãe, Rayane Mosley, que estava trabalhando, e pediu permissão. A mãe de Julie não queria deixá-la ir por dois motivos. O primeiro é que, embora ela conhecesse Lisa, ela não conhecia a outra garota mais velha, Rachel. O segundo motivo é que ela estava passando por uma fase difícil financeiramente e ela não poderia dar dinheiro para a filha gastar no shopping junto com as outras garotas. Mas Julie não aceitou o não como resposta. Ela ficou insistindo, dizendo que não tinha ninguém para brincar e estava se sentindo muito sozinha. Rayane então cedeu o pedido da filha, mas disse que ela deveria voltar no máximo às 6 da tarde. Agora eu vou falar um pouco a respeito das outras garotas. Rachel era filha de Fran e Cotton. Ela tinha mais dois irmãos, chamados Rust e Debra. Ela era uma estudante do ensino médio e havia se casado há poucos meses com um homem de 21 anos, chamado Tommy Trillica. Tommy já tinha um filho de 2 anos do seu primeiro casamento, chamado Sean. Antes de se casar com Rachel, ele foi namorado de Debra, a irmã dela. Rachel tinha uma encomenda para buscar e queria ir ao shopping fazer compras de Natal, então convidou a sua amiga Lisa para ir com ela em seu carro. Rachel e Lisa eram melhores amigas desde a infância, elas praticamente cresceram juntas no mesmo bairro. Suas famílias tinham o costume de acampar e pescar juntos aos finais de semana. Julie morava do outro lado da rua da casa da avó de Lisa. Inclusive, ela e seus irmãos Terry e Janet ficavam sempre lá quando a sua mãe estava trabalhando. Lisa conhecia muito bem Julie e seus irmãos. Na verdade, ela tinha um relacionamento recente com o irmão mais velho de Julie, um garoto chamado Terry Mosley, de 15 anos. Naquela mesma manhã, Terry surpreendeu Lisa com um anel de compromisso e a convidou para ir a uma festa de Natal com ele. Lisa chegou a convidar Terry para fazer compras com elas, mas ele não quis ir, pois disse que iria visitar um amigo que estava doente. As meninas então saíram por volta do meio-dia. No caminho, elas pararam em uma loja para pegar a encomenda de Rachel e, em seguida, foram para o shopping Seminário do Sul, que agora é chamado de Fort Worth Toll Center. Elas estacionaram o carro, um Oldsmobile 98, no andar superior do shopping, em frente a uma loja de departamentos chamada Sears, e foram às compras. Depois disso, não se sabe ao certo o que elas fizeram. Todos ficaram muito preocupados quando as garotas não voltaram no horário combinado. Lisa tinha deixado bem claro que voltaria até às 4 da tarde por conta da festa. Então seus pais decidiram ir até o shopping atrás dela. No estacionamento do local, eles procuraram pelo carro em que ela estava. E devido à grande quantidade de veículos que estava lá, eles demoraram um pouco para encontrá-lo. As portas do veículo estavam trancadas, mas as compras de Natal estavam todas dentro dele no banco de trás. Com isso, os pais de Lisa acreditavam que as garotas tinham feito as compras e voltado para dentro do shopping. Eles então entraram no shopping para procurá-las. Eles perguntaram para lojistas e outras pessoas que estavam passeando pelo local, perguntando se eles haviam visto 3 garotas e passaram as características delas. Algumas pessoas disseram se lembrar de ter visto uma garota com uma camiseta escrito Sweet Honest na parte da frente. Essa garota era Lisa,
que naquele dia usava uma blusa amarela escrito Sweet Honest, estampado em verde na parte da frente. Após procurarem as garotas por horas, por todo o shopping e não encontrá-las, os pais de Lisa decidiram chamar a polícia. Os policiais chegaram ao shopping por volta das 11 da noite. Eles conversaram com algumas pessoas que estavam no local para levantar informações. Um balconista chegou a dizer aos policiais que uma mulher lhe contou que viu 3 homens empurrando 3 garotas para dentro de uma caminhonete. A polícia tentou localizar essa mulher para que ela lhes contasse o que ela tinha visto com detalhes. No entanto, eles nunca conseguiram encontrá-la. Outra pessoa falou que viu as meninas dentro de uma viatura de segurança do shopping, mas a polícia não conseguiu provas que confirmassem essa informação. As famílias das garotas passaram a noite toda no shopping, na esperança de que elas retornassem, mas elas nunca voltaram. O pai de Lisa e mais um vizinho ficaram de tocaia armados, escondidos atrás de outro carro no estacionamento, vigiando o carro de Rachel caso elas voltassem para o carro ou algum suspeito tentasse abri-lo. Pessoal, uma informação rápida aqui. Os shoppings dos Estados Unidos, eles são um pouco diferentes aqui do Brasil. Aqui, geralmente, o nosso estacionamento ele é fechado por alguma grade, tem alguma empresa de segurança que fica vigiando. Lá, os estacionamentos dos shoppings são abertos. E eu não sei se as empresas de segurança continuam vigiando quando o shopping fecha. Por conta disso, lá, qualquer pessoa consegue ter acesso sem ter que passar por alguma guarita ou algo do tipo. Voltando ao caso, no dia seguinte, sem opções, o Departamento de Polícia de Fort Worth entregou o caso para a Divisão de Jovens Desaparecidos. Enquanto isso, os familiares das meninas ligaram para hospitais e para cada uma das amigas delas, perguntando se elas tinham visto ou ouvido algo, mas ninguém sabia de nada. Na época, durante o início das investigações, a polícia acreditava que as garotas não tinham sido levadas, mas sim que provavelmente tenham fugido juntas por vontade própria. No dia seguinte ao desaparecimento, Tommy, o marido de Rachel, foi até a delegacia dizendo que havia recebido uma carta estranha em sua casa que parecia ter sido escrita pela jovem, que dizia: "Eu sei que vão pegá-lo, mas tivemos que fugir. Estamos indo para Houston. Vejo você em uma semana. O carro está no estacionamento superior do shopping. Com amor, Rachel." Estranhamente, a carta foi escrita a tinta, mas o envelope que continha o endereço foi escrito a lápis. A carta ainda foi escrita em uma folha de papel, que era muito mais larga que o envelope, e estava endereçada para Thomas, ao invés de Tommy, como Rachel costumava o chamar. O nome Rachel estava escrito no canto superior esquerdo do envelope e parecia ter sido borrado, como se alguém estivesse escrito a letra I ao invés da letra E de Rachel. O carimbo do correio não apontava nenhuma cidade, apenas um código postal, que acredita-se ser de uma cidade vizinha chamada Weatherford, que fica a 35 minutos de Fort Worth. Durante as décadas de 70 e 80, especialistas em caligrafia de todo o país examinaram a carta, incluindo o FBI, que a examinou 3 vezes, mas todos os resultados foram dados como inconclusivos. Apesar de receber a carta, a família não acreditava que tivesse sido escrita por Rachel, e muito menos que as meninas tivessem fugido. Todos tinham certeza de que elas haviam sido levadas por alguém. A única ligação que foi encontrada a respeito de Houston, que foi mencionada na carta, é que o pai de Rachel estava fazendo um tratamento no hospital dessa mesma cidade, e Rachel e seus irmãos foram lá algumas vezes para visitá-lo. Fora isso, ninguém tinha parentes, amigos ou qualquer outra ligação com Houston. As autoridades também colheram o depoimento de um agente de passagens que trabalhava na rodoviária, que disse que as 3 garotas perguntaram para ele sobre passagens para Houston e outros destinos próximos à mesma cidade. Segundo esse agente de passagens, isso teria ocorrido na manhã do dia seguinte após o desaparecimento. No entanto, depois de terem colhido e analisado o depoimento desse homem, a polícia disse não ter certeza de que a informação fornecida por ele era confiável. Nos dias posteriores, as famílias percorreram uma grande área da região em busca de suas filhas. O caso rapidamente ganhou repercussão, e como sempre em casos como estes, começaram a surgir boatos, depoimentos contraditórios e inúmeros trotes maldosos que atrapalhavam as investigações. Mais tarde, alguns detetives particulares entraram no caso sem cobrar nada. A polícia seguiu mais de 100 pistas no início das investigações,
que no fim não os levaram a lugar nenhum. Logo, o tempo foi passando e as autoridades foram ficando sem opções. Ninguém sabia nada a respeito do paradeiro das 3 garotas. As famílias delas não desistiram e continuaram suas buscas pela região e até em algumas cidades de outros estados. Eles distribuíram panfletos e folhetos com fotos e informações a respeito das meninas e também entraram em contato com vários jornais do país para que pudessem divulgar o caso. Em 1981, 6 anos após o desaparecimento, um senhor disse que estava no estacionamento do shopping naquele dia e que viu um homem forçando uma das meninas a entrar em uma van. O senhor relatou que ficou observando assustado, mas o homem da van disse que era uma briga de família e que não era para ele se intrometer. Os policiais investigaram para ver se encontravam esse homem e a van dele, mas eles não obtiveram sucesso. O tempo foi passando e a frustração das autoridades e da família só aumentava. Uma enxurrada de depoimentos começaram a surgir nos anos que se seguiram, mas nenhuma informação ajudou. Uma outra mulher também chegou a afirmar que viu as 2 meninas mais velhas entrar com um homem em uma van, enquanto a pequena Julie teria sido levada por outra pessoa. Infelizmente, nunca houve nenhuma evidência para apoiar qualquer uma dessas teorias. E muitas pessoas que testemunharam para familiares e detetives particulares nunca compareceram à delegacia para formalizarem o seu depoimento, dando a entender que essas pessoas só estavam em busca de atenção. Com isso, o caso foi ficando cada vez mais de lado e, devido à falta de evidências e novas pistas, ele foi arquivado. Algum tempo depois, 3 esqueletos foram encontrados no interior em um campo do Texas por uma equipe de perfuração de petróleo. Eles foram enviados para a perícia, onde foram analisados por meio de radiografia e registros dentários. A notícia dessa descoberta deixou os familiares em um misto de tristeza e alívio. Tristeza, pois se fossem as meninas, era evidente que elas tiveram um destino cruel, e alívio pelo fato de pelo menos saberem o que aconteceu com elas. Algumas semanas depois, saiu o resultado das análises dos restos encontrados. De acordo com os resultados, eles pertenciam a uma adolescente de 15 ou 17 anos e outras 2 mulheres adultas. Sendo assim, os 3 esqueletos encontrados não eram das 3 garotas desaparecidas em 1974. Esses restos, até onde eu consultei nas fontes de pesquisas, nunca foram identificados e, obviamente, essas 3 mulheres foram vítimas de um crime. Em janeiro de 2001, mais de 27 anos após o desaparecimento, o caso foi reaberto. Durante as novas investigações, um detetive disse que acreditava que as garotas haviam saído do shopping com alguém que confiavam, talvez um amigo da família delas ou até mesmo um parente. A polícia chegou a investigar essa nova teoria, no entanto, não conseguiram evidências que pudessem comprová-la. Ao longo dos anos, as famílias das meninas continuaram com as buscas. Eles percorreram os leitos de rios e estradas rurais, mas não encontraram nenhum vestígio sequer do paradeiro das garotas. E com o passar do tempo, não houve mais relatos ou qualquer coisa que pudesse ajudar. Somente no ano de 2018 que surgiu uma nova pista. Mergulhadores descobriram 3 carros embaixo da água no lago Benbrook, próximo ao shopping onde as meninas desapareceram. A polícia concordou, após muita insistência de Rusty, irmão de Rachel, e membros das famílias de Lisa e Julie, que fosse realizada uma operação para trazer os carros para a superfície. As famílias disseram ter recebido uma pista de que os restos das garotas poderiam estar em um desses carros. A polícia conseguiu trazer 2 dos carros para a superfície, mas não havia nada neles. O terceiro carro não pôde ser trazido, porque ele já estava completamente degradado. Segundo fontes, um homem chamado James Mitchell de Bartleben Jr., mais conhecido como Mike, pode ser considerado um suspeito em potencial. Ele é um criminoso em série, nascido em Little Rock, Arkansas, mas se mudou com a sua família aos 8 anos para Fort Worth, no Texas. Seus pais moravam perto do shopping e ele é responsável por outros desaparecimentos na cidade. É dito que Mike estava em Fort Worth na época do desaparecimento das garotas, porque sua mãe estava doente e ele foi para a cidade para cuidar dela. Mike era conhecido por cometer crimes pela região e, segundo sua esposa, Carol Miller, ele manteve pelo menos uma mulher presa no sótão da casa de sua mãe em 1974, mesmo ano do desaparecimento das meninas. Mike se casou 4 vezes e é dito que 2 das suas esposas o ajudaram em seus crimes. Isso porque, segundo elas,
Ele as agredia e as ameaçava caso elas não cooperassem com ele. Ele foi preso alguns anos depois, mas não por seus crimes que eu acabei de mencionar, mas sim porque ele estava falsificando dinheiro. Quando o FBI abriu um depósito onde fica a sua impressora que ele usava para imprimir notas falsas, eles encontraram gravações e fotos que ele tirava de si mesmo cometendo os crimes. Existem dois fatos bizarros sobre Mike que fazem com que ele seja um suspeito ainda mais provável. O primeiro é que ele gostava de cometer seus crimes em shoppings lotados. Inclusive, ficou conhecido como o passador de shopping, e as garotas desapareceram na véspera de Natal, uma época do ano em que os shoppings estão muito lotados. Ele se passava por policial ou jornalista e assim conseguia convencer as mulheres a entrar em seu carro. Depois, ele as levava para lugares remotos, onde cometia seus crimes. O segundo fato é a carta que Tommy, o marido de Rachel, recebeu. De acordo com uma entrevista que a última esposa de Mike deu, ele já havia obrigado uma de suas vítimas a escrever uma carta e, posteriormente, ele a enviou para a família da garota. Eu não encontrei informações se Mike foi investigado pela polícia na época, mas devido ao seu histórico, ele é um forte candidato e deveria ter sido investigado mais a fundo. Mike foi a julgamento e condenado a 375 anos de prisão. Ele faleceu aos 70 anos de pneumonia em janeiro de 2011, na enfermaria da unidade prisional em que estava detido. Se as meninas tivessem fugido por vontade própria, por que deixariam as roupas que haviam acabado de comprar no interior do carro? Julie tinha apenas 9 anos e não é nada comum uma criança aceitar fugir de casa assim numa boa. E mesmo se aceitasse, não demoraria muito para começar a chorar e pedir pela sua mãe. Lisa tinha combinado de ir a uma festa com Terry e naquele dia tinha firmado o compromisso de namoro com o rapaz e estava muito feliz. Inclusive, enfatizou para a família que precisava voltar até às 4 da tarde para ir com seu namorado na festa. E quais as motivações de Rachel para fugir e deixar o marido, sendo que eles haviam acabado de se casar? Lisa e Julie tinham um bom relacionamento com suas famílias e não tinham qualquer motivo para fugir. Somente Rachel tinha problemas de relacionamento com o pai. Inclusive, esse foi um dos motivos para ela se casar cedo e sair de casa. Mas depois de se casar, as coisas melhoraram para ela. Em uma entrevista, Ryan Mosley, mãe de Julie, disse: "O que aconteceu com essas garotas? Onde elas estão? Uma coisa eu tenho certeza, alguém sabe de tudo. Sim, alguém sabe com certeza tudo o que aconteceu naquele dia e por longos 40 anos guardou a verdade. Nunca sussurrou sequer uma palavra. Mas eu ainda espero que quem quer que seja essa pessoa, ela ainda vai falar. Ela tem que falar o que aconteceu com a minha pequena Julie." Ryan faleceu em 2013, sem saber o que aconteceu com sua filha. Na verdade, muitos dos membros das famílias de Rachel, Lisa e Julie já faleceram sem nunca saber o que aconteceu com elas. Esse caso ficou conhecido como o misterioso desaparecimento do trio de Fort Worth, que continua sem solução até os dias de hoje. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.